Oi, galera linda! Tudo bom? Como está a minha turma maravilhosa? A gente vai hoje falar sobre as máquinas térmicas, ok? E assim a gente vai encerrar a nossa unidade, encerrar o nosso bimestre. Show de bola? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma máquina térmica? Quem inventou a máquina térmica? Para que a gente usa a máquina térmica? Por que eu preciso aprender sobre máquina térmica? A gente precisa entender como funciona o nosso dia a dia, a gente precisa entender como as coisas acontecem na nossa vida, e que existem coisas que são para facilitar o nosso dia a dia. As máquinas térmicas são esse tipo de coisa, estão na nossa vida para facilitar o nosso dia a dia. E aí, como é que elas. Quem criou essa coisa maravilhosa que facilita o nosso dia a dia? E facilita com o quê, professora, para começar? Primeira coisa que acontece é que ela facilita, por exemplo, a sua trajetória de um lugar para outro. Quando você vai para a escola, algumas pessoas, né, moram um pouco mais distantes e se utilizam de ônibus, se utilizam de automóveis, de motocicletas. Esses equipamentos que a gente usa como meio de transporte, eles existem e eles são possíveis porque eles usam um sistema de queima de combustível. E eles são um tipo de máquina térmica revolucionada, melhorada. Sim, mas são tipo de máquina térmica. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Das máquinas térmicas. O que elas são, como é que elas funcionam. Tá ok? Bom, primeiro lá, só para a gente iniciar o nosso capítulo, vamos dar, né, nome aos bois e aí dizer quem foi quem inventou. A primeira pessoa que fez uma máquina térmica foi o físico francês Denis Papin. Ele formou uma máquina, ele era engenheiro militar, em inglês, mas essa máquina de vapor industrial inicial não funcionou muito bem. Ele não conseguiu atender ao que ele precisava. E era movido a carvão. Um tempo atrás, outras pessoas começaram a entender que a ideia dele era uma ideia boa e começaram a mexer com isso. Bom, lá em 1712, o engenheiro inglês também Thomas Newcomen desenvolveu uma bomba hidráulica que era capaz de retirar a água das minas, né? De maneira mais eficiente, com menos esforço, né? Você não precisava lá na mãozinha tirar, a máquina fazia isso. Então, assim, essa importância aí, por isso ela foi criada. Lembra que as máquinas, você viu isso lá no videozinho que eu mandei para vocês, da aula anterior, falando de máquinas simples? As máquinas são criadas para diminuir a dificuldade, a força que a gente precisa fazer para uma determinada tarefa. Então, elas nos ajudam ou fazendo a coisa por nós, e aí ela tem mais força normalmente do que um humano fazendo. De repente, você sozinho não ia conseguir movimentar, levantar uma caixa d'água cheia, mas uma máquina consegue fazer isso, ela tem mais força do que você. Então, elas nos ajudam com essas situações. E, por outro lado, às vezes, inclusive, diminui o tempo que eu faria aquilo sozinho, a máquina vai lá, faz por mim, eu até conseguiria fazer, mas de repente ela faz por mim e eu consigo diminuir o tempo no caso dos automóveis, por exemplo. Se você fosse andando da sua casa até a escola, você ia levar 2x de tempo. Com o automóvel, você diminui para x. Então, acontece diminuição de tempo porque você está se utilizando de um meio mais rápido, né, do que você caminhando, ok? E como é que funciona? O que é, afinal de contas, essas máquinas térmicas? Elas são dispositivos que vão transformar a energia de calor em energia mecânica, em movimento. Você está lá, energia térmica, que é calor, que é temperatura alta, e você vai transformar isso em energia também, mas de movimento, tá? Então, eu vou mudar uma energia por outra energia, tá ok? E para isso eu preciso de um combustível, né? Que queime, que esquente,
para eu conseguir fazer essa troca aí da energia, tá ok? Você tem um esqueminha aqui, ó, no seu livro mesmo, tá? Ó, lá na página 311, a gente tem um esqueminha no nosso livro da máquina quente, como é que ela funciona. Você tem lá a fonte quente, que é o calor, você tem a máquina e tem a fonte fria, não é verdade? Como é que isso vai funcionar? Fonte quente, fonte fria, como é que funciona isso, professora? Vou explicar. Então, você tem aqui, ó, a fonte quente, você tem a máquina e tem a fonte fria. Q1 é o calor e Q2 é o calor recebido, Q1, e Q2 é o calor cedido, ou seja, onde vai acontecer o esfriamento. Toda máquina ela precisa ter uma fonte fria e uma fonte quente para conseguir realizar o trabalho, porque você precisa fazer a troca da temperatura para movimentar as partículas, as moléculas que estão ali naquele ambiente e, portanto, fazer a máquina movimentar, tá? Vamos ver como é que funciona isso na prática, tá bom? E a física por trás disso? Bom, a gente tem uma máquina térmica padrão aí, a gente dá alguns nomes. Por exemplo, a fonte quente. A fonte quente é ali onde fica a caldeira, tá? A caldeira que vai fornecer calor, uma quantidade de calor QQ para a água. A gente vai ter também a fonte fria, que é onde uma parte do calor vai ser liberada. Nem todo o calor é aproveitado pela máquina. Uma certa quantidade de calor, QF, é rejeitada na fonte fria. E a gente tem aqui a chamada máquina térmica. A máquina térmica é onde efetivamente tu vai ter uma quantidade de energia realizando trabalho, ou seja, fazendo aquela roda ali se movimentar. A melhor forma de fazer você entender motores que são movidos a calor, que são térmicos, a melhor forma é mostrando o motor de combustão que a gente tem hoje, que é o motor do carro. É a melhor forma da gente entender isso. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Você tem aqui, ó. Tem algumas fases, tá? Ele precisa de combustível e combustível junto com oxigênio, que é a queima desse combustível dentro da câmara, fazendo movimentar o pistão. Esse pistão está ligado num eixo que vai fazer movimentar. Conforme o pistão se movimenta, ele vai fazer movimentar esse eixo. E aí, o movimento do eixo central vai movimentar as rodas do carro, por isso o carro anda, tá? E aí, olha aqui, ó, quais são as fases do motor a combustão, como o motor do carro, por exemplo. Primeiro é a admissão. Lá na admissão, o que vai acontecer? Na câmara de admissão, o combustível vai se expandir aqui dentro, causando também a entrada de ar. Entra ar por aqui, entra combustível por aqui. Tá vendo? Os dois pontos dentro dessa câmara vão para a próxima fase que a gente chama de compressão. Vai estar alterando o volume da câmara, ó. O pistão está indo para cima, tá? Tá empurrando tanto o combustível quanto o ar para cima. Só que aí você tem lá uma mistura de gás e combustível comprimida, né? E aí na próxima fase acontece a explosão. Por que vai explodir isso lá dentro do nada, professora? Não, não é do nada. Vai acontecer uma liberação de faísca. Quando a gente gira a chave do carro,
ele libera uma faísca dentro lá do pistão. E essa faísca, desculpa, essa faísca, nessa substância aí, né, nessa mistura de gás com o combustível, provoca a explosão dos dois. E aí vai consequentemente acontecer a queima. Como ele está comprimido, quando ele explode, ele faz o quê? Ele empurra o pistão para baixo. E aí isso acontece de novo, então o pistão vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E com isso vai movimentando o eixo que movimenta a roda do carro. Ok? É assim que funciona. Eu vou colocar um videozinho aí para você ver como é que funciona animado, tá? Olha aí, ó. Fica de olho. Um outro tipo de máquina que a gente tem hoje, que é inovação, né, no momento, está crescendo, tá? A quantidade no salão do automóvel, todo ano lá você tem uma quantidade maior, cada vez maior de carros se utilizando desse tipo de combustível, desse tipo de tecnologia, na verdade, que é um motor movido a eletricidade. O motor movido a eletricidade, você pega o cabo do motor, liga ele na tomada e ele vai alimentar, na verdade, as baterias que ele tem dentro dele para fazer o carro movimentar a energia elétrica, igual você liga o seu computador e ele funciona, né? E aí você tem cada vez mais incentivo para esse tipo de tecnologia acontecer. Por quê, professora? E não só esse, tá? Existem carros movidos a energia solar, estão estudando carros movidos a hidrogênio, carro movido a água, carro movido a energia elétrica. Então, você tem outras tecnologias aí sendo hoje exploradas. Por que, professora, vocês estão mudando o carro, deixando a ideia é deixar o uso do carro movido a combustível de lado e passar a usar outros tipos de tecnologias para fazer a movimentação desse automóvel? Por conta da poluição. Toda vez que você liga lá, que o papai liga a chave do carro ou da moto, que você pega o ônibus, esse motor, né, de combustão, ele tem a válvula dele de escape. E depois que acontece a explosão, o que vai surgir ali dentro de gás vão ser principalmente o gás metano, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Esses três gases são super prejudiciais em excesso na natureza. O monóxido de carbono é prejudicial para nós, para seres vivos, né? Porque ele vai diminuir aí a capacidade das nossas células sanguíneas, que são as hemácias, de absorver o oxigênio. E o dióxido de carbono e o metano vão fazer com que a gente sofra com o aquecimento global, né? Eles poluem, eles sujam o nosso ar. A gente já falou lá do efeito estufa, lembra? Aquecimento global? Pois é, eles contribuem, né, para o aquecimento global. Então a gente precisa, e cada vez mais pessoas têm carro, cada vez mais a quantidade de gente no planeta está muito grande.
Então, se todo mundo for se movimentar através de carros, a gente vai ter um problema sério aí, né, com relação a esse aumento aí do uso do combustível. Então, não é uma coisa muito legal para o ambiente e, automaticamente, se o ambiente não está legal, para a gente também não está legal porque a gente vive no ambiente. Então, existe hoje a necessidade de a gente olhar essas máquinas direitinho, ver como elas funcionam e fazer com que elas poluam o mínimo possível ou não poluam, para que a gente consiga ter um planeta mais saudável e viver melhor. Tá ok, gente? Então, nossa aula hoje foi isso, máquinas térmicas. Fechamos o nosso capítulo do livro, fechamos o nosso bimestre hoje. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz, cuidado, se cuidem. Espero que a família de vocês esteja bem. Espero que vocês estudem direitinho, tá bom? Se esforcem e tenham bom ânimo, porque a gente vai passar. Isso tudo vai passar, tá bom? Fica com Deus.